Welcome to Brazilian Pod Class. Bem-vindo ao Brazilian Pod Class. This podcast aims at teaching Brazilian Portuguese. Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil. I'm Marina Gomes and this is episode number 86, a story, Snow White, Intermediate Level. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 86, uma história, Branca de Neve, nível intermediário. Neste episódio vou ler a história da Branca de Neve dos irmãos Grimm e vamos aprender os verbos no imperfeito do subjuntivo. In this episode, I'm going to read the story of Snow White by the Brothers Grimm, and we are going to learn the verbs in the imperfect subjunctive. Branca de Neve e os Sete Anões, Snow White and the Seven Dwarfs, adaptado do conto dos irmãos Grimm. Há muito tempo, num reino distante, viviam um rei, uma rainha e sua filhinha, a princesa Branca de Neve. Sua pele era branca como a neve, os lábios vermelhos como sangue e os cabelos pretos como ébano. Um dia, a rainha ficou doente e morreu. O rei, sentindo-se muito sozinho, casou-se novamente. O que ninguém sabia é que a nova rainha era uma feiticeira cruel, invejosa e muito vaidosa. Ela possuía um espelho mágico, para o qual perguntava todos os dias: Espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais bela do que eu? És a mais bela de todas as mulheres, minha rainha, respondia o espelho. Branca de Neve cresceu e ficou cada vez mais bonita, encantadora e meiga. Todos gostavam muito dela, exceto a rainha, pois tinha medo que Branca de Neve se tornasse mais bonita do que ela. Depois que o rei morreu, a rainha obrigou a princesa a se vestir com trapos e a trabalhar na limpeza e na arrumação do castelo. Branca de Neve passava os dias lavando, passando e esfregando, mas não reclamava. Era meiga, educada e amada por todos. Um dia, como de costume, a rainha perguntou ao espelho: Espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais bela do que eu? Sim, minha rainha, Branca de Neve é agora mais bela. A rainha ficou furiosa, pois queria ser a mais bela para sempre. Imediatamente mandou chamar seu melhor caçador e ordenou que ele matasse a princesa e trouxesse seu coração numa caixa. No dia seguinte, ele convidou a menina para um passeio na floresta, mas não a matou. Princesa, disse ele, a rainha ordenou que eu a mate, mas não posso fazer isso. Eu a vi crescer e sempre fui leal ao seu pai. A rainha? Mas por quê? Perguntou a princesa. Infelizmente não sei, mas não vou obedecer à rainha desta vez. Fuja, princesa, e por favor não volte ao castelo, porque ela é capaz de matá-la. Branca de Neve correu pela floresta muito assustada, chorando, sem ter para onde ir. O caçador matou uma gazela, colocou seu coração numa caixa e levou para a rainha, que ficou bastante satisfeita, pensando que a enteada estivesse morta. Anoiteceu. Branca de Neve vagou pela floresta até encontrar uma cabana. Era pequena e muito graciosa. Parecia habitada por crianças, pois tudo ali era pequeno. A casa estava muito desarrumada e suja, mas Branca de Neve lavou a louça, as roupas e varreu a casa.
No andar de cima da casinha encontrou 7 caminhas, uma ao lado da outra. A moça estava tão cansada que juntou as caminhas, se deitou e dormiu. Os donos da cabana eram 7 anõezinhos que, ao voltarem para casa, se assustaram ao ver tudo arrumado e limpo. Subiram a escada e ficaram muito espantados ao encontrar uma linda jovem dormindo em suas camas. Branca de Neve acordou e contou sua história para os anões, que logo se afeiçoaram a ela e a convidaram para morar com eles. O tempo passou. Um dia, a rainha resolveu consultar novamente seu espelho e descobriu que a princesa continuava viva. Ficou furiosa. Fez uma poção venenosa que colocou dentro de uma maçã e transformou-se numa velhinha maltrapilha. Uma mordida nessa maçã fará Branca de Neve dormir para sempre, disse a bruxa. No dia seguinte, os anões saíram para trabalhar e Branca de Neve ficou sozinha. Pouco depois, a velha maltrapilha chegou perto da janela da casa dos anõezinhos. A princesa ofereceu-lhe um copo d'água e conversou com ela. Muito obrigada, falou a velhinha. Como uma maçã, eu faço questão. No mesmo instante em que mordeu a maçã, a princesa caiu desmaiada no chão. Os anões, alertados pelos animais da floresta, chegaram na cabana enquanto a rainha fugia. Na fuga, ela acabou caindo num abismo e morreu. Os anõezinhos encontraram Branca de Neve caída e pensaram que ela tivesse morrido. Ela estava tão linda que eles não tiveram coragem de enterrá-la. Então fizeram um caixão de cristal e ficaram junto da princesa adormecida dia e noite, quando por ali passou o príncipe de um reino vizinho. Ao ver Branca de Neve deitada, aproximou-se dela e lhe deu um beijo de amor. Este beijo quebrou o feitiço e a princesa despertou. O príncipe pediu a Branca de Neve que se casasse com ele. Branca de Neve despediu-se dos 7 anões e partiu com o príncipe para seu castelo, onde se casaram e foram felizes para sempre. Vocabulário: adjetivos: cruel, cruel; invejosa, envious; vaidosa, vain; bonita, beautiful; encantadora, enchanting; meiga, sweet; educada, well-mannered; leal, loyal; desarrumada, messy; suja, dirty; arrumada, tidy; limpa, clean. Verbos no imperfeito do subjuntivo. Tinha medo que Branca de Neve se tornasse mais bonita que ela. She was afraid Snow White would become more beautiful than her. Ordenou que ele matasse a princesa e trouxesse seu coração numa caixa. Ordered him to kill the princess and brought her heart in a box. Pensando que a enteada estivesse morta. Thinking her stepdaughter was dead. Pensaram que ela tivesse morrido. They thought she had died. Pediu a Branca de Neve que se casasse com ele. Asked Snow White to marry him. Imperfeito do subjuntivo. Imperfect subjunctive. Usa-se o imperfeito do subjuntivo geralmente nos mesmos casos que o presente do subjuntivo,
Veja o episódio 74. Mas com o verbo da oração principal no passado: pretérito perfeito, pretérito imperfeito e condicional do indicativo. The imperfect subjunctive is used in the same cases as the present subjunctive. Please see episode number 74, but with the verb in the main clause usually in the past, in the simple past and conditional. Example: pensei que eles não fossem à festa. I thought they were not going to the party. Forma-se o imperfeito do subjuntivo tirando a terminação RAM da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo e acrescentando as terminações SSE, SSE, SSEMOS e SSEM. The imperfect subjunctive is formed by dropping the ending RAM of the third person plural of the past tense and adding the endings SSE, SSE, SSEMOS, SSEM. Exemplo: past tense, eles foram. Imperfect subjunctive: se eu fosse, se ele fosse, se nós fôssemos, se eles fossem. Escreva a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito dos seguintes verbos. Write the third person plural of the past tense of the following verbs: falar, eles falaram. Saber, eles souberam. Ir ou ser, eles foram. Agora conjugue esses verbos no imperfeito do subjuntivo. Now conjugate these verbs in the imperfect subjunctive. Falar. Se eu falasse, se ele falasse, se nós falássemos, se eles falassem. Saber. Se eu soubesse, se ele soubesse, se nós soubéssemos, se eles soubessem. Ir ou ser. Se eu fosse, se ele fosse, se nós fôssemos, se eles fossem. Observação: usa-se o imperfeito do subjuntivo também em frases condicionais. Exemplo: se ele fosse à festa, ficaria muito cansado. Note: the imperfect subjunctive is also used in conditional sentences. Example: if he went to the party, he would be very tired. Passe as seguintes frases para o passado. Turn the following sentences into the past. Duvido que eles vão trabalhar. Duvidei que eles fossem trabalhar. Exijo que fiquem quietos. Exigi que ficassem quietos. Tenho medo que ela saiba da verdade. Tive medo que ela soubesse da verdade. Duvido que ele abandone a escola. Duvidei que ele abandonasse a escola.
Desejo que eles sejam felizes. Desejei que eles fossem felizes. Aconselho que ele deixe de fumar. Aconselhei que ele deixasse de fumar. Não admito que eles me desafiem. Não admiti que eles me desafiassem. Sugiro que nós estudemos juntos. Sugeri que nós estudássemos juntos. Eu quero que ele almoce comigo. Eu queria que ele almoçasse comigo. Ele será pago mesmo que não trabalhe. Ele seria pago mesmo que não trabalhasse. É preciso que ele vá à reunião. Era preciso que ele fosse à reunião. Translate into Portuguese. Traduza para o português. It was important that he came to school early. Era importante que ele chegasse na escola cedo. If I won the lotto, I would help a lot of people. Se eu ganhasse na loto, ajudaria muitas pessoas. If I could, I would do everything again. Se eu pudesse, faria tudo de novo. I asked him to call me. Pedi que ele ligasse para mim. I doubted he would bring the reports to the meeting. Duvidei que ele trouxesse os relatórios para a reunião. I would like you to hear the CD. Eu gostaria que você ouvisse este CD. Well, that's all for this episode. For more information on how to learn Portuguese, visit our website at www.brazilianpodclass.com, where you can find the learning guides for all the episodes. This episode was written and produced by Marina Gomes and edited by Adriano Galeno. Brazilian Podcast is copyrighted 2008.